quem que é a tal da lei do gênero? Gênero está falando exatamente da composição que existe dentro de cada um de nós. De que nós somos feitos tanto do masculino quanto do feminino. Eu, Daniel, sou homem, mas existe dentro de mim a composição dessa frequência energética, espiritual, seja lá como for, do feminino também. Assim como você, mulher, também possui essa frequência do masculino. Quando a gente entende que tudo é formado desses dois gêneros, né, toda a existência, tudo aquilo que é vivo de fato na sua manifestação e essência, tem dentro de si a composição do masculino e feminino, nós começamos a compreender o sistema de conceitos que diz respeito às ações e às ações interiores. Vamos lá, vamos com calma. Parece difícil, mas eu vou explicar para vocês. Para quem lê tarô, tem muitos autores, artistas, que quando estão fazendo o seu tarô, quando eles vão fazer o tarô deles, a interpretação da carta do imperador, tem um conceito muito interessante ali. Repara, quando você tiver oportunidade, observa que tem alguns imperadores, como eles são colocados no tarô, que eles se manifestam com a mão esquerda sem nada, a mão esquerda em si, e na mão direita uma manopla. Uma manopla, como se fosse uma armadura, mas só na mão direita. Por que isso acontece? Dentro do tarô, né, alguns conceitos, seja lá qual for que você estude, a gente é dividido em polo, né, no gênero masculino e feminino. E a mão esquerda diz respeito ao feminino, é o tal do receber. A mulher é quem recebe para nutrir e para gerar. E o homem, o masculino, diz respeito à mão direita, que é a mão da ação. E esse movimento, né, de ação e recebimento, como é colocado pelo imperador, diz respeito exatamente sobre o significado dessa carta. Porque o imperador, ele é a ação consciente, a ação em equilíbrio do masculino. E essa iconografia que habita da mão direita, a mão da ação estar com uma manopla, diz respeito à segurança que ele manifesta, o senso de que ele sabe o que está fazendo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, tudo isso à nossa volta é composto por esses dois gêneros, o masculino e o feminino. E é importante sempre que a gente entenda que o conceito masculino e feminino ele é muito abrangente. Dentro, por exemplo, das constelações ele é falado de uma forma, dentro da metafísica ele é colocado de outra, dentro do hermetismo ele é falado de outra forma, dentro de telema ele é falado de outra forma, dentro até mesmo de espíritos e de diferentes egrégoras tem a sua forma de enxergar a importância do que é um feminino e do masculino. Mas é muito importante a gente entender que muitos conflitos que estão à nossa volta compõem um pouco da ausência disso, né? Por mais que a gente observe muitas vezes que o homem ele tem um papel, essa frequência ele tem um papel, é importante que essa frequência se manifeste com um teor de feminino, assim como o masculino também. Porque muitas vezes dentro da nossa vida não adianta a gente apenas nos colocar no lugar de que eu sou deste gênero e eu representaria apenas esse papel dentro do meu sistema, do meu trabalho, do meu relacionamento, porque às vezes a vida nos convida a acessar o outro gênero também. Às vezes a mulher precisa da ação, assim como o homem às vezes precisa da sensibilidade para entender o que move essas ações. Olha a grandeza que habita dentro dessa lei hermética. E é quando ela realmente nos leva para esse campo de nos conhecer, né, de fato entender como esse feminino habita dentro de mim, como esse masculino habita dentro de mim. E isso não diz respeito ao seu gosto, meu querido, porque eu sei que tem muita gente cabeça fechada que vai querer falar que o gênero diz respeito ao gosto, a muitas vezes como enxergo as minhas paixões. Não, vai muito além. Mas diz respeito a como você se permite receber. Diz respeito à forma como você se permite manifestar algo. Entende? Bom, a lei de gênero traz esse senso de que todo esse equilíbrio se manifesta em dois polos, como a gente já falou da lei da polaridade. Mas agora que um depende do outro. O movimento que eu estou fazendo aqui é um movimento do infinito, que é, dentro da iconografia, a representação da expansão da consciência. E a expansão da consciência vaga entre dois polos. E cada um desses polos não é positivo e negativo, mas masculino e feminino. A vida e a existência. A espiritualidade, não sei se você sabe, ela tem um gênero, sabia? A espiritualidade diz respeito ao gênero feminino, diz respeito à mulher, diz respeito ao sagrado feminino, que fala do movimento oculto, enquanto a vida na matéria diz respeito à existência de um movimento masculino, manifestação, matéria, o concreto, o racional.
Entende como acontece a manifestação da vida? Espiritualidade sendo um composto feminino e a fisicalidade do masculino. Gente, é muito rico esses conceitos. Entende que todo esse movimento que o planeta teve na sua manifestação, entende que hoje nós estamos no movimento de nova era, da integração desse masculino e feminino. Antes de Cristo, a gente tinha civilizações, vamos falar como, por exemplo, o povo grego-romano, ou até na sua totalidade o povo egípcio, que viveu com muita força no planeta Terra. Esses povos diz respeito a uma espiritualidade feminina. Como assim espiritualidade feminina? Um conceito religioso divino feminino. Quando um conceito ele é voltado ao politeísmo, ou seja, mais de um Deus, diz respeito ao movimento feminino. E quando diz respeito a apenas um Deus, monoteísmo, diz respeito ao masculino. Logo, a gente vê que antes de Cristo, todo o sistema de existência percorreu ao feminino sagrado. Depois, logo em seguida, com a chegada do catolicismo, com o cristianismo, tudo o que aconteceu, né, foi como foi, mas diz respeito ao movimento masculino. E a nova era agora traz o equilíbrio das duas polaridades. E não a linha reta, mas que ora feminino e ora masculino. Ficou claro para você, meu querido hermético que está aqui comigo assistindo, acompanhando toda essa jornada, não é mesmo? Bom, isso foi um pouco mais da lei de gênero. E é claro, quero que você pense não apenas na lei de gênero, mas em todas as outras 6 leis, totalizando agora a 7ª lei, que a gente já falou. Se você chegou agora no primeiro vídeo, traga isso nas suas ações, na forma como você enxerga a vida. Te garanto que as leis herméticas vão mudar a forma como você observa tudo à sua volta. Ou melhor, a sua perspectiva.